Bom dia a todos. Declaro aberta a audiência de instrução do dia 18 de setembro de 2025, às 8h16 da manhã, para possível oitiva de testemunhas e depoimento das partes. Senhores doutores, vocês já conversaram entre si, tem conhecimento de acordo, isso. Da inicial, você tem que salário mínimo, o valor da comparativa final. A soma vai estar mais ou menos 700. Aí dispensa os honorários do inicial. Bom, então vamos começar com o depoimento das partes autoras ou réis. Vocês solicitaram? A parte autora solicitou o depoimento, depoimento da parte. A parte réis solicitou o depoimento da parte autora. Não? Parte autora. Isso. Parte autora e como só o pai da vítima, mais ninguém. Vamos começar então. Apresente-se por gentileza. Então, como a autora vai ser ouvida, o autor vai ser ouvido, os réus, tá, se fossem ser ouvidos também, teriam que deixar a sala. Tem algum réu que vai ser ouvido? Qual réu vai ser ouvido? Tanto o motorista quanto o autor, o proprietário dele. Então, os dois têm que sair da sala. Porque quando o autor está sendo ouvido, eles não podem permanecer. Admira Alexandre de Namorou. A parte é Pessoal, fala e alto. Bom dia, senhor Júnior. Lamento pela perda, mas vamos forçar por breve. Bom, o senhor sabe dizer quanto tempo de habitação o Jonathan possui? Bastante tempo, né? Ele já dirigia. Tinha experiência em rodovia? Sim, 323? inclusive nessa rodovia que ele tinha uma namorada lá, né, de terra boa, ele ia processar constantemente. Certo. E o senhor chegou por volta de qual hora, mais ou menos? Às 6h35, mais ou menos, eu recebi uma ligação do telefone do Jonathan, mas não era o Jonathan, falando comigo que havia um acidente. Eu cheguei lá 30 minutos após o acidente. Certo. E quando o senhor chegou lá, qual cenário o senhor presenciou? Quem veio falar com o senhor? Então, algumas pessoas que estavam ali em volta conversaram. Eu vi meu filho estava nas ferragens ali. Certo. E sobre a visibilidade do local? No momento que o senhor chegou, como estava? Iluminação, sinalização? Estava escurecendo ali, né, que eu cheguei, ela já era umas 7 e pouquinho da noite, anoitecendo. Certo. E o conhecimento, então, da dinâmica de todo o acidente, o senhor teve só com o BO? Ou lá na hora alguém... No bloquinho, né? Depois, mas quando eu cheguei, o acidente já havia acontecido. Certo. Última pergunta é: o Jonathan tinha costume de andar em alta velocidade, fazer ultrapassagens? Até porque não, porque o nosso carro não tinha essa alta velocidade, né? O Ibiza 87, não tinha, era um carro 1000, né? Inclusive, sobre o veículo, vou terminar já a última pergunta, é sobre o veículo. É um veículo velho, freios, pneus, como estava o estado desse Tudo carro? completamente tudo certo e organizado. Era
chegou a ser socorrido para o hospital. SOS. O senhor sabe me dizer se no dia do acidente ele estava cansado, havia bebido mal? Como que estava? Não sei te dizer, porque meu filho trabalhava, mas nesse horário, horário de fim de trabalho, né? E ele constantemente ia para a casa da namorada, ele fazia esse percurso. É costume dele pegar a mulher então, frequentemente. Sim, ele trabalhava inclusive com propaganda, né? Bom. O boletim de ocorrência menciona que o veículo do Johnny invadiu a pista contrária. O senhor tem conhecimento disso? Eu não tenho conhecimento, porque na verdade, esse acidente aconteceu na quinta-feira, meu filho veio a óbito no domingo. Aí eu tive que conversar com ele, porque todos os dias ele conversar. Ele disse para mim, pai, o cara veio para cima de mim, o rodado do caminhão me pressionou, né? E na verdade, esse caminhão tanque, essa carreta tanque, ele veio antes, né? O lugar ali era permitido, só que 100 metros antes da placa, ele foi entrando na pista para o meu filho estar. Isso tudo o senhor conversou no momento após o acidente, durante o hospital. Eu fui, não, no momento após o acidente, meu filho estava na triagem, não tinha como conversar, né? Evidente. Eu fui conversar com ele no hospital. Certo. Sobre o veículo. O veículo do senhor, como o senhor mesmo já falou, era um veículo antigo, mais de 20 anos de uso, certo? Certo. Na época dos fatos, havia algum seguro comprovado? Não, ele não deu carro, não tinha sido. Não tinha nem como fazer. Vocês chegaram a buscar o debate, alguma coisa assim, em relação ao acidente? Não, não vimos isso. E além das despesas do funeral, vocês receberam algum auxílio de parentes, amigos, alguma ajuda financeira? Não, essa ajuda financeira, inclusive, a gente não tem nem condição, né? Porque estamos aí para isso, para retirar isso. Posso falar para a parte Bom, primeiramente eu gostaria de perguntar se momentos após o acidente, o que aconteceu, foi oferecido alguma ajuda por parte desses réus ali, os supostos culpados pelo acidente? E só. Advogados que não pode perguntar. Primeiro pessoal, não. Só nas testemunhas. Primeiro pessoal. Compartilhando do acidente. Você chegou a ficar sabendo sobre um terceiro sem identidade de um outro caminhão que estava envolvido e que saiu ali no momento, mas que estava envolvido? Não chegou a conhecimento disso, não tem. Esse terceiro? Não. Mais Nossa, professor, não pergunta as duas partes, só a parte dele? Tá, depoimento pessoal de parte, só a parte contábil, a advogada da parte contábil. Prova, o depoimento pessoal é prova da parte contrária. Só é advogado da parte contábil. Mais perguntas? Não? A gente vai perguntar. Ok, vamos chamar os autores da Direção de Leão. Logo posto, pode ser, excelência? qual parte você chamar? Não. Não. Em partes, se não viu. Ah, é, vai chamar. Gostaria de saber quem foi requerido para dar depoimento pessoal. Foram todos? Vai ser chamado o senhor Valdemar e também o. Nossa, só depois. Só o senhor Valdemar. Ok, pode chamar ele para a sala, por gentileza.
exigir o depoimento da sua cliente. Os outros podem ficar. Agora pode ficar porque já foi ouvido. Quem já foi ouvido pode ficar nessa hora. Não, você ficou. Pode sair ou ficar, como faz? A parte agora vai. Não, outra pessoa ouviu também ou não? Só do turista? Não, os prepostos Pode não passar? Não, vai ouvir a outra parte aqui? Que era proprietária e do. só o proprietário do caminhão que seria culpado. O proprietário do caminhão é o Isso, automotor. Valdemar. Então, o Valdemar é o motorista. Isso. O proprietário você não quer. Não, o proprietário não. Então só manda o outro. Passo a palavra para a parte automotora. Perfeito. Antes de dar a palavra, por favor, apresente-se. Eu sou a A gente só vai falar com a motorista, tá? Certo? Passa a palavra para o motorista. Bom dia, senhor Valdemar. A gente queria fazer alguns perguntas para o senhor referente ao acidente que o senhor já tomou conhecimento. Começar perguntando se o senhor é um motorista profissional, já tem quantos anos trabalhando com isso e bastante experiência com o rodovia. Certo. O senhor já se envolveu anteriormente em algum tipo de acidente? Certo. No momento do acidente, momentos após esse acidente, o senhor estava acordado? Como que aconteceu a situação? O senhor pode contar para a gente? Certo. E no momento do acidente, o senhor pode contar para a gente o que aconteceu naquele momento? Já que o senhor foi um dos únicos que estavam acordados e presenciaram o momento do acidente. Então o senhor não viu a batida. Perfeito. O impacto que foi gerado no veículo do senhor na carreta tanque acabou balando a lateral dele, ele perdeu uma parte do cargueiro das rodas e ele foi parar num acostamento. Foi isso mesmo, senhor? Perfeito. Essa batida em si, o senhor consegue confirmar para a gente quem foi o gerador desse dano, dessa batida? Então, a gente vai abrir agora para as testemunhas, tá? Vou começar pelas testemunhas da parte autora. São quantas testemunhas? Por gentileza. Vocês. Somente um? Dignadíssimo. Pessoal, tá vendo? Vocês mais aqui, ó, atrás. Deixa eu chegar mais perto da mesa, para ficar mais fácil de tomar.
verdade sob pena de cometer crime de falso testemunho? O senhor tem mais alguma coisa a dizer? Primeira pergunta, senhor Gerson. O senhor teria algum grau de parentesco com algum dos autores presentes aqui para prestar esse depoimento? Negativo. Certo. Perfeito. Senhor Gerson, no momento do acidente, o senhor chegou a quanto tempo depois? Ou o senhor chegou a presenciar o acidente? Não cheguei a presenciar, foi a demora ali da chega mais a questão da coleta de informações, né? Nós não chegamos a presenciar o acidente. Certo. Quanto tempo depois o senhor acredita que foi prestado esse atendimento médico para a vítima? Como eu já tinha informação saber Entendi. E durante esse acidente, o senhor notou algo em comum, alguma movimentação em comum, algo que possa interferir no momento desse acidente, alguma mudança no posicionamento do caminhão que foi abordado, que foi apontado como casado aqui? se tratava de um cultural, uma terceira faixa. O Luiz estava fazendo, ele não era uma ultrapassagem, porque a ultrapassagem se trata de alguém que vai usar a rodoviária para a ultrapassagem. Estava na via dele, e o caminhão também estava na via dele, só que a via estava terminando a terceira faixa do caminhão. Então, nesse momento, estava uma curva, e daí o caminhão voltou para a faixa normal e acabou empurrando o veículo contra a faixa. Como se tratava de uma curva, o momento que aconteceu colisão com o da frente. Tinha sinalização vertical lá na via. O caminhão ingressou na regularização na pista antes ou depois do aviso do 100 metros de terra na faixa? Devido à cinemática do local, indica que ele seguiu aqui no campeão normal. Porém, é uma situação que, quando você está fazendo a caminhão, geralmente eles esperam a gente terminar a passagem na faixa normal para eles entrarem. Possivelmente, talvez ele não viu o retrovisor. Então, essa hipótese fica cinemática no local. Ele não viu que acabou entrando sem observar o veículo passando. Provavelmente, então, o primeiro contato se deu ainda na terceira faixa. Eu não tenho sinais de que teve contato com outros veículos. Ele acabou empurrando, o veículo ele foi tentar fazer ultrapassagem. Inclusive, o rapaz que fazia esse serviço já há bastante tempo, já conhecia. Possivelmente ele achou que daria para terminar a ultrapassagem, mas só estava tudo na velocidade e Você constatou esse tipo de nada que foi seria analisado, né? O senhor falou anteriormente que tinha um terceiro caminhão, certo? Qual caminhão o senhor se refere? Esse caminhão, o veículo que bateu contra o vidro. O senhor se recorda? Que caminhão era esse? Quais são as características? Não, perdão, eu não entendi. O senhor não se recorda? O senhor não se lembra das características, não sabe informar. Certo? Pergunta. É o que consultou a gente já conhece, né? Não consta mais nenhum caminhão. Só esses dois aí.
chegou após o acidente, o procedimento comum. Todas as informações contidas no boletim de ocorrência foram terceiros que comentaram com o senhor analisou a cena, certo? Certo. Então, o senhor tem como saber diretamente qual veículo que causou o acidente? Da minha parte, eu não tinha muito afirmar que quando acontece a situação, a pessoa vai chegando depois e cada um fala uma coisa é complicado a situação, mas eu achei que a atitude do local está muito saída. Ele está comemorando a benzina, a terceira parte, e passou e por um outro carro. Eu posso afirmar que se esse caminhão tivesse a urbanidade continuar ali à direita, talvez o veículo conseguiria passar a tentar a curva. Certo. Então, como o senhor não pode afirmar com certeza, o senhor está nos dizendo, conforme o senhor percebeu na cinemática do acidente, que o boletim não registra exatamente os fatos ocorridos. Apenas os fatos narrados no local. Então pode ser que não tenha acontecido exatamente dessa forma. Certo. Anteriormente, o senhor também falou que o veículo diesel estava tentando uma ultrapassagem. A ultrapassagem quando você sai do seu dia para você está dentro da mão para fazer a ultrapassagem. Você está numa pista de duas bolas, você passou a sua vida. Então, o caminhão, os dois estavam na meio a ultrapassagem seria quando você tem os dois contrários. Então, os dois estavam fazendo o sentido normal, aqui acabou o caminho do terceiro parte. E um detalhe também, que a placa da terceira via, talvez eles não tenham visto. Eles está fazendo uma curva para a direita, o caminhão pode ser que estava na frente, entre a visão da placa e o veículo. Mas outro detalhe também é que o monitor ele já faz isso também há bastante tempo, então ele já conhecia. Certo. Mas se ele já fazia esse percurso há muito tempo, já era conhecido, o senhor entende que mesmo assim ele não percebeu a placa. Final ali, a terceira via. Certo. O senhor acha que a partir da ultrapassagem, retomando aqui, o senhor acha que durante a ultrapassagem, apesar de já conhecer o percurso, ele não conseguiu finalizar, não deu tempo? Professor, licença. Todas as perguntas que a gente achar irrelevante, a gente pode combinar, independente se seja autora ou testemunha, a gente pode combinar. Mas não é a autora que escolhe, né? Problema aí. Vai lá, né? Vocês podem interromper a pergunta se vocês acharem errado. É assim, ó, em questão de ordem. Quem está com a palavra é advogado, certo? Você tem que questionar sempre a juíza. E você não pode interromper ela. Silêncio, questão de ordem. Pergunta impertinente. Por isso. Geralmente você primeiro pede uma questão de ordem e a juíza tira a palavra do advogado e passa para o advogado. Pois não, doutor? Essa pergunta é impertinente por isso. O que é? Enquanto por isso, quem está com a palavra é o advogado. Na parte contrária. Certo. No começo, o senhor falou que chegou no local do acidente, os veículos já estavam localizados? Como que estava? Já tinha a primeira vítima, ele estava presa no vídeo, estavam tentando trânsito ali, afetado por conta dos vídeos que estavam sinalizando, então a gente chega e faz esse serviço também de sinalização, então a segurança estava estavam passando devagar.
caminhão que fechado, estava na direita, passado, e o veículo também, os dois estavam mais para o sentido do acostamento. Essa disposição é certa. Certo. Para finalizar, então o senhor não presenciou a manobra. Certo. Ok. Eu tenho Senhor Gerson, bom dia. Conforme o senhor disse, então, o senhor chegou após o acidente no local. Cerca de quantos minutos mais ou menos? Quando vocês terminarem, vocês podem dar continuidade se alguma das outras advogadas quiserem falar. Ok, beleza. O senhor chegou então após o acidente. Lembra cerca de quantos minutos mais ou menos você atendeu essa ocorrência? Foi cerca de 20 minutos após a colisão. E quando o senhor chegou, o cenário era apenas o veículo Ibiza, City Ibiza e a carreta tanque. Foi o único que o senhor presenciou? Esses dois veículos ali no momento do acidente. A vaca, tanto o Ibiza e porque foi indo com ele. Certo. E acerca do terceiro caminhão envolvido, o senhor chegou a escutar no local alguém falando sobre esse caminhão de terceiro que estava envolvido, poderia ter ocasionado e saiu de cena? Continuou? Não tem conhecimento disso? Certo. E sobre a ultrapassagem que o senhor Jonathan realizou, o senhor acredita que daria tempo ou não? Mesmo com a sinalização? O Jonathan acreditou que... Pergunta que esperava um pouquinho. Assim, ele não é um motorista. Vou responder lá, excelente. Um minuto. Depois só, doutor, fala. Assim, excelência, a gente entende que ele é o policial e uma questão coletiva. Então, eles comunicam com as informações que são possíveis para o serviço e atividade que presta. Não faz sentido uma pergunta onde vai ser possível a velocidade ou não. Em caso onde ele não estava presente, ou no menos após ele prestar o auxílio, prestou o serviço dele, mas não teve conhecimento algum, que seria possível ou não, com a velocidade que estava no momento, ou o caso que estava. Senhor Gerson, o boletim, então, o senhor acredita que nesse boletim foi registrado todos os fatos? Pode ser possível ou faltou algo nesse boletim? Só tem mais uma vez pergunta. Primeiro, pede permissão para eu falar, porque senão você vai interromper a Mais uma vez pergunta considerada impertinente. Aí perguntar para um oficial da polícia se o boletim tinha algum fato diferente. Que é sobre a profissão dele. Não, eu nego porque eu acho que não tem como. Obrigada, Celeste. Novamente, vou tentar reformular. Quanto ao boletim, o senhor acredita, como profissão, o senhor está aqui prestando um testemunho diante da juíza, é profissional, polícia, sobre o boletim, o senhor acredita que faltou algum fato ou todos os fatos estão narrados nesse boletim? Todas as informações possíveis são analisadas no local e o conhecimento deve ser seguido pelo veículo. Se essas informações contêm tudo o que aconteceu, não é possível definir. Mas a equipe policial tenta ao máximo informar tudo o que aconteceu. Última pergunta, então, para encerrar aqui. O senhor não pode, então, afirmar que quem ocasionou foi a carreta tanque? Obrigada, sem mais perguntas, né? Ok. Testemunha, o senhor tem mais alguma coisa a dizer? Não foi questionado pelas partes ou... Ok,
Silêncio. Testemunha presente, por gentileza. Meu nome é Cássia, sou assistente de conhecimento, sou motorista de comunicação. Certo, o senhor tem alguma amizade, ligação ou vínculo de parentesco com alguma das partes? O senhor assume o compromisso de dizer a verdade, sob pena de cometer crime de falsa testemunha? Certo, pode. Passa a palavra para a partir. Bom dia, senhor Cássio. Bom, então o senhor, você estava presente na hora do acidente, correto? Como ocorreu a dinâmica do acidente? Você pode me dizer? Eu estava sentindo a norte quando, na minha via, quando tinha um carro vindo, passando um caminhão, e ele entrou na minha via, bateu de frente comigo. Tinha um veículo 7 visa, tinha uma carreta tanque, você presenciou isso? Na verdade, a carreta tanque estava mais para trás, né? Eu lembro do serviço da carreta tanque, mas ela estava muito atrás do carro, ela não estava na minha via. Então o senhor se recorda de um outro caminhão? O carro estava fazendo ultrapassagem de um outro De caminhão. um outro caminhão, correto. E então o senhor acredita, se recorda, que a carreta tanque que o senhor bateu não é o mesmo caminhão que fechou o Jonathan? Caminhão que, no caso, o carro estava passando era outro. Era outro. O carro estava ultrapassando a primeira ultrapassagem, ele não conseguia terminar. E aí o caminhão veio, deu uma pista normal, que era a terceira parte da pista normal dele, e ele foi e entrou pra minha via, onde ele bateu em mim. E aí logo após, eu acabei batendo no caminhão dele. Estava mais para trás. Na via do carro, no caso, na via onde o carro estava. Então, tinha, além da carreta tanque, tinha mais um caminhão envolvido de um terceiro. Excelência. Eu sei. Agora mais ao Fábio. Silêncio ar-condicionado, pelo amor de Deus. Pela ordem ar-condicionado. Desliga um pouco, depois. Não, eu acho que tá tranquilo, cara. Vocês querem que desligue? Sim. Ele mexeu, porque ele não estava incomodando. Mas porque estava incomodando aqui, ele também. Ah, ele estava vindo aí. Desliga um pouquinho, dá uma Acho tirada. que agora desliga o banheiro, depois vai ter que Acho que agora. tremendo de frio. Não, agora não. Tá bom agora. Tá, vamos dar continuidade, parte prossiga. Senhor Cássio, voltando. Então, essa carreta tanque que bateu com o senhor não é o mesmo caminhão que fechou o Jonathan? Eu não lembro a cor do caminhão nem nada, mas ele estava ultrapassando outro caminhão. No caso, ele já tinha feito ultrapassagem no caminhão então. O senhor não se recorda de modelos? Do caso do caminhão que ele ultrapassou, eu acho que era um granadeiro. Mas a cor, jeitinho, não sei. Ok, certo. Porque ele não parou para ajudar. Ele continuou a viagem. Certo. Então, essa carreta tanque que o senhor bateu não estava envolvida no acidente do Jonathan, diante do seu cenário que você estava vendo. No caso, o Jonathan já havia ultrapassado ela. Ele já tinha feito a ultrapassagem dela. Ele estava fazendo a ultrapassagem de outro caminhão. Então, só para encerrar Onde ele não conseguiu terminar a ultrapassagem, e o caminhão voltou para a pista novamente e ele acabou, ele entrou para a minha pista, foi onde ele bateu de frente comigo. Então, só para encerrar, você acredita que a carreta tanque, excelência, pela ordem, Ordem, por por favor, favor. Se vocês falarem
parte autora, eu vou pedir para que se retire. Obrigada. Desculpa, excelência. Retomando, última pergunta, senhor Cássio. Você acredita que, então, a carreta-tanque, dirigida pelo senhor Valdemar, não foi a causadora desse acidente? No caso, ele já havia ultrapassado ela. Não há possibilidade disso. Sem mais perguntas, excelência. Todos, senhor advogado? Sem perguntas, excelência. Passo a palavra para a parte autora. Perfeito. Bom dia, senhor Cássio. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é como que estava o posicionamento desse acidente. O senhor menciona que o senhor via com a carreta do senhor, era um caminhão ou uma carreta? Uma caçamba. Era uma caçamba, perfeito. Essa caçamba que o senhor vinha era numa subida ou numa descida? No caso, eu estava na descida e o John estava na subida. Perfeito. Qual que era o horário mais ou menos do acidente, o senhor recorda? Então, vamos descer, umas 7 e pouco. Certo. Momentos próximos a esse acidente, o senhor menciona que tinha um terceiro veículo envolvido, além desse carro e desses dois caminhões, nesse caso essa caçamba e essa carreta-tanque, que acabou sendo abarrolada lateralmente. Nessa situação em específico, como o senhor estava por baixo, estava subindo, perfeito? E os outros carros, no caso, essa Estava carreta-tanque... descendo, você quer dizer? Não, o senhor estava subindo, pelo que o senhor acabou de mencionar. Ou não? Estava descendo. O senhor estava numa descida Isso, e o John estava na e os subida. outros veículos estavam numa subida. Perfeito. Devido ao horário da noite que estava, o senhor pode ou poderia afirmar que haveria uma possibilidade de o senhor não conseguir ter a visão perfeita de que o carro, no caso o Fiat Ibiza, já teria ultrapassado essa carreta? Excelência, pela ordem. Já Não. foi respondido pela Não, mas o senhor ele já motorista. havia ultrapassado. Senhor Certo. motorista. Faça Eu outra pergunto para a pergunta. senhora como testemunha. Eu sou advogado. Qualquer motorista vai saber te responder isso. No caso, o carro já tinha ultrapassado. Ele Certo. entrou na minha via. Não tem nenhuma lógica. Ele já havia ultrapassado o caminhão tanque e estava ultrapassando o caminhão graneleiro. Certo. Foi onde ele entrou, não tem lógica. Então, o senhor Ali já é afirma- uma terceira via, porque é uma subida e normalmente para isso, para os caminhões jogar para o canto, para os carros passarem. Ele não conseguiu terminar a ultrapassagem. Foi onde ele acabou entrando na minha via. Entendido. E essa ultrapassagem foi nesse terceiro caminhão que estava vindo. Então, o caminhão, que no caso, que ele estava ultrapassando, era esse brasileiro, que não parou, não ajudou, ele não Excelência, foi o modelo. pela ordem. Já foi respondido pela testemunha. O Jonathan já havia ultrapassado e ela já estava muito atrás. Certo, mantido. Por favor, doutor, faça perguntas diferentes do que já foi perguntado ao testemunho. Perfeito. Reformulando a pergunta, a questão seguinte é: a senhora, perfeito, o senhor, no caso, narra que nesse momento do acidente, o veículo Fiat Ibiza dirigido pela vítima já teria ultrapassado a carreta-tanque. A questão é, no momento, devido à obscuridade, não haveria uma possibilidade de que esse veículo não tivesse já passado na frente dessa carreta? Não haveria uma possibilidade disso? Excelência, pela ordem. Doutor, Fala, já foi doutora. respondido, já foi perguntado, já foi respondido, não tem pertinência a pergunta do doutor. Excelência, perdão, mas essa pergunta não Eu foi nego, respondida. pode falar, pode continuar. Doutor, ele já havia ultrapassado a carreta tanque. Até porque quando ele bateu em mim, vamos pela lógica, eu rodei, o tempo deu no caminhão, na caçamba rodar e bater no caminhão tanque, dá um tempo, uma linha um pouquinho grande, assim, colocar em quilômetros rodados, né? Passa um tempo. Então, assim, o carro já havia ultrapassado Perfeito. o caminhão tanque. Ele estava ultrapassando o graneleiro, no caso. Até então ele não parou para ajudar. Foi onde ele pegou e veio para minha via. Não sei por qual motivo, talvez, como ele estava no meio, acredito eu que ele não conseguiu frear para voltar para a pista. Um minuto, qual veículo que não parou, qual dono do veículo que não parou para ajudar? Por O gentileza? caminhão que ele estava fazendo ultrapassagem, o graneleiro. Qual dos? Porque a gente fala de um caminhão, uma carreta e o outro possível No caso, terceiro. eu sou o caçamba, o tanque é a carreta e o graneleiro é o caminhão. Carreta, Nossa. carreta tanque. O E o graneleiro, caminhão no que caso, colidiu com o carro. sou eu, a caçamba. É você, ok. Perfeito. Como última pergunta pela minha parte, eu gostaria de narrar que em seu depoimento você menciona que esse terceiro carro teria fugido no momento do acidente, corrobora que ele não teria prestado nenhum auxílio, simplesmente desaparecido.
No momento desse acidente, o senhor também menciona que chegou a bater a cabeça, ficou desacordado e só chegou a retomar a consciência em um hospital, o Hospital Santa Cruz, era isso mesmo? Não exatamente no hospital, né? Eu desmaiei. Até então, eu não tive a consciência que eu havia batido na carreta-tanque. Foi quando meu caminhão caçamba, ele rodou na pista e acertou a carreta-tanque. Então, assim, eu só fui ter consciência que eu havia atingido o carro terceiro depois no hospital, quando o policial chegou e me falou. Então, o senhor afirma também que no momento da colisão o senhor desacordou. Logo após a colisão, porque eu não me lembro de ter atingido o caminhão-tanque, estava vindo atrás. Perfeito. Então, no momento da colisão o senhor desacordou e não se lembra mais depois do corpo. Só depois foi informado para a senhora. Sim, né? Quando você desmaia, depois vai vir uns flash, alguma coisa assim, mas eu não me lembro de ter atingido o caminhão-tanque. Sem mais perguntas pela minha parte, serviço. Você chegou a ver se ainda tinha espaço da terceira faixa para o caminhão continuar, ou se ele voltou logo no final da terceira faixa? Você conseguiu Logo ver? no final, já estava bem no final, quando o carro estava terminando a ultrapassagem. Ele não conseguiu ultrapassar, ele estava no meio. Eu até tentei tirar um pouco, mas não foi... Quando o caminhão entrou na pista de rolamento, entrou normal ou ele entrou de uma vez, teve freada? Você conseguiu ver se teve freada? Não consegui te responder. Você acha que o acidente poderia ser evitado? Poderia ter sido evitado pelo carro, né? Pelo local que ele fez a ultrapassagem. Porque já vem dando faixa ali que já está acabando a terceira faixa. Tem vindo placa falando isso. Sem mais perguntas. Excelência. Tem uma pergunta. O senhor, então, a partir de toda a dinâmica do acidente que o senhor explicou, o senhor falou anteriormente que, então, a carreta-tanque não foi a causadora do acidente com a vítima Jonathan. No caso, quem causou o acidente na carreta fui eu. Então, a carreta-tanque do alto posto não tem nada a ver com o acidente ocasionado com o Não tem nem a Jonathan. possibilidade. Não tem nem a possibilidade. Sem mais perguntas. Ok. O senhor tem mais alguma coisa a dizer que não foi questionado pelos advogados? Não. Está dispensado. A autora está meio... A autora está passando mal. Ai, gente. Sem vida isso aqui. O Edmir não está nada bem. Cadê o assessor para ajudar a excelência? O Ed, tipo meu esposo. Chama Rosa também? Mário Rosa. Mário. Sim. Silêncio, vamos dar continuidade. Apresento a testemunha referida pela parte ré. Por favor, identifique-se. Mário Rocha. Ok, Mário Rocha, o senhor tem alguma amizade, ligação ou vínculos para interesse com as partes? O senhor assume o compromisso de dizer a verdade sobre pena de cometer o crime de falso testemunho? Sim, sim. Tem conhecimento dos fatos? Sim. Bom dia. Senhor Mário, o senhor poderia esclarecer em qual direção o senhor estava trafegando? Eu estava vindo de Maringá para Mourão. Certo. Foi aí que o senhor percebeu o acidente? Sim, a uns 8, 10 quilômetros de Senado estava bastante. Certo. O senhor tem conhecimento de como ocorreu a dinâmica do acidente? Não tem. Eu cheguei depois. Certo. O senhor acabou de falar que o acidente já tinha ocorrido, então o senhor sabe identificar quais eram os veículos envolvidos? Sim, pelo que eu vi, era uma carreta branca, um caminhão azul e um carro azul mais escuro. Certo. Então, eram 3 envolvidos no acidente. Estavam no local sim. Tá. O senhor se recorda aonde os caminhões, a carreta-tanque, o caminhão e o carro estavam? Sim, o caminhão azul, ele estava na minha pista de uma lama, uma batida na frente, né? No entanto que eu fui dar uma fila de carros e eu tive até que desviar pela contramão.
O outro caminhão também estava no sentido mais ligado. O carro estava mais para frente, uns 30 metros da carreta, e a carreta estava no acostamento, mais ou menos assim, um pouquinho dela no final da terceira faixa. O carro estava na rua. Só para esclarecer, qual dos veículos estava próximo ao veículo? O Sr. Jonathan. O senhor se recorda? Estava mais próximo era a carreta, estava a 30 metros de distância. E o caminhão azul estava praticamente do lado da carreta. Acordem! E o caminhão azul estava praticamente do lado da carreta. A carreta do alto posto, aonde ela estava localizada no acidente? Ela estava, como eu já falei, entre o acostamento e a terceira faixa. Quando estava a terceira faixa, ela estava um pedacinho lá. Certo. Então, pelo que o senhor presenciou, que o senhor conseguiu ver, não foi a carreta do alto posto que bateu no John. Não posso dizer, eu cheguei bem depois. Certo. Senhor Mário, me confirma, por favor, o senhor, na hora que o senhor presenciou, a carreta tanque estava quantos metros, mais ou menos, cerca de quantos metros? Ah, Do 30. carro? Cerca de 30 metros. Então, ali pela dinâmica, na hora que o senhor presenciou, você, como já estava bem atrás, o senhor acredita que então quem causou poderia ter sido o caminhão que estava mais perto? Não a carreta tanque que estava 30 metros longe do City Visa? Assim, como eu já falei, Quando já tinha. passava ali no local que dava para. Tinha até umas filas assim, mas pelo que eu vi, parece que o carro bateu na frente do caminhão azul e algum dos dois espirrou na outra carreta que estava atrás. Ok, sem mais. Silêncio. Então, de acordo com o senhor acabou de falar, a carreta tanque estava mais para trás e ela foi atingida. Primeiro, aconteceu entre o carro e o caminhão. Perfeito. Bom dia, senhor Mário. Primeira pergunta, eu gostaria de falar com o senhor. O senhor disse que ficou claro, mas assim, qual era a profissão do senhor? Qual a profissão do senhor? Silêncio, pela ordem. Qual a profissão? Deixa eu formalizar isso. Não acho que no meu caso não. Tá. Vamos assim então. O senhor disse que chegou momentos após o acidente e não presenciou. Não, eu só vi o celular na mão na mão. E o que falaram com o senhor também? Nem chegaram fora, eu só passei. Tinha mais pessoas ali? Sim, tinha uma fila, tinha um bombeiro, tinha tudo. Entendi. Tá. Deixa eu perguntar para o senhor. Há quanto tempo após o acidente assim o senhor estima que tenha chegado por lá? O senhor já estava lá momentos após o acidente? Pouco após? Não, foi não. Não dá para saber. Eu não sei como deu o acidente. Eu estava passando lá na minha casa. Entendi. Perfeito. Senhor Mário, o senhor, a acusação, os réus no caso, eles mencionam que teria um terceiro caminhão, perfeito, teria realizado esse fechamento do veículo. O senhor chegou a ver um terceiro caminhão percorrendo essa descida, onde o senhor estava passando do lado nesse momento? Excelência, pela ordem. Ele já falou que ele chegou no local do acidente após o ocorrido e ele afirmou que teria outro Excelência. Nem graças, eu acho que Ele chegou e falou que estava poucos minutos após. Não foi pouco não, eu já tinha uma fila de outros carros na minha frente. Entendi, mas mesmo assim, o senhor que está prestando depoimento aqui agora, chegou a ver um caminhão? Eu vi vários caminhões já na estrada. Entendido, mas é um caminhão, o caminhão mencionado seria um caminhão de grãos, é isso? Um caminhão graneleiro. Vocês conseguem alguma foto de um caminhão graneleiro para apresentar? Passaram vários, eu não sei como a gente vê todo caminhão que tá Eu entendi. O senhor tem conhecimento do que seria um caminhão graneleiro? Sim, na porta-grana. Entendi. Perfeito. Então o senhor viu vários caminhões, mas nenhum o senhor achou suspeito. Não, Momento após o acidente. Perfeito. E mesmo assim, o senhor vendo o acidente consegue afirmar, portanto, que
que seria esse caminhão teria passado e sumido por ali, também teria passado esse caminhão. Porque é uma velocidade